fazendo silêncio, vocês vão ouvir a história do dia. O tema da lição de hoje é: ouça, Deus está falando. Ouça, Deus está falando. Sim, Deus fala, Deus continua falando comigo e com você. Sabe como Deus fala conosco? Através da Bíblia, quando você lê, quando você ouve, como você vai ouvir agora, é Deus falando. Através da oração, quando você está orando e Deus coloca aquele pensamento, vem aquele entendimento na sua mente, é Deus falando. Através de pessoas que também amam a Deus, Deus pode falar através dela, dando um conselho, dando um ensino para você, um alerta, não é verdade? Deus pode falar também por meio da natureza e de tudo que acontece no mundo. Será se Deus está falando conosco nestes dias de pandemia que o povo que nós estamos enfrentando? Será se Deus está querendo falar algo para mim, para você? Eu acho que está, crianças. Nos dias de Noé, um homem que cria em Deus, Deus também falou. Vamos meditar. Eu sei que você já ouviu essa história, mas sempre é importante ouvir e reouvir a palavra de Deus. Você já viu uma placa falando assim: aviso, perigo, não siga em frente, cuidado? Estas placas estão querendo avisar algo para mim e para você, que você não deve ultrapassar, você não deve ir adiante, pois senão você vai sofrer um dano. Sim, quando você ver, crianças, uma placa dessa, falando perigo, cuidado, não ultrapasse, obedeça, porque alguém está querendo dizer que tem algo perigoso mais à frente. E se você continuar indo naquela direção, você vai ter um prejuízo. Assim também aconteceu com o povo no começo, bem no começo, quando Deus criou o mundo, um pouco de tempo depois que Deus tinha criado as pessoas no mundo, ele avisou sobre um grande perigo que iria acontecer. E somente os que obedeceram se salvaram. Porque se está dizendo para você ter cuidado, não ultrapassar, e você desobedece e ultrapassa, você vai correr o perigo. É igual nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que estão recomendando para a gente? Ter cuidado, colocar máscara, lavar bem as mãozinhas com água e sabão, não colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz, quando a gente tocar em algo fora de casa, né, que a gente não sabe se tem algum vírus ali. Ficar o máximo possível dentro de casa para não pegar essa gripe forte que está acontecendo no mundo e que infelizmente muitas pessoas estão sofrendo danos, até mesmo tentando se proteger. Pode acontecer, mas quem não se protege, a capacidade, o prejuízo pode vir mais rápido. Então, Deus também falou com aquele povo sobre algo perigoso que estava por vir e que as pessoas precisavam obedecer para se livrarem de todo o mal. As pessoas naquela época do tempo de Noé, bem antes de Jesus nascer, há muito tempo atrás, elas estavam vivendo sem crer mais em Deus. Elas não oravam mais, elas não louvavam mais a Deus, elas não meditavam mais, não conversavam com Deus, e elas estavam fazendo muitos pecados. Sabe, nem sequer pensavam em Deus. Talvez muitos até zombavam de Deus. A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 6, 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o pensamento e desejo do coração do homem.
Presta atenção, crianças, Deus conhece os pensamentos e os sentimentos, os desejos do coração de todas as pessoas. E Deus olhou para a terra e viu que todo mundo estava com um coração mau, cheio de pecado, cheio de idolatria, cheio de perversidade, pensando de fazer o mal e se dar bem em cima dos outros. Essas pessoas procediam de maneira errada e pensavam constantemente em meios de desobedecer a Deus, porque elas queriam fazer a sua própria vontade. Eram pecadoras. Mas, crianças, você e eu não somos diferentes delas. Nós também somos pecadores. Por isso, vamos prestar atenção como podemos ser livres do pecado. Pecar é querer fazer a nossa vontade em vez da vontade de Deus. É uma das definições de pecado. Outra definição de pecado é desobedecer às regras, os avisos de Deus. Outra definição é tudo aquilo, pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu penso, que eu falo, que eu ouço, que eu sinto ou faço que não agrada a Deus. Porque se eu faço algo que não agrada a Deus, eu vou prejudicar alguém, ou a mim mesmo, ou ao próprio Deus, falando coisas terríveis e me afastando dele, crendo em outras coisas criadas pela mão humana ou pelo pensamento humano e não no Deus criador dos céus e da terra. Então, o pecado, ele é um problema. A palavra de Deus diz em Isaías 53:6 que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, fazendo da sua maneira. Sim, crianças, se Deus não nos ensinar como amar, como perdoar, a gente vai cultivar em nosso coração só muito ódio, competição, raiva, intriga e inveja, sabia? Você ama, perdoa, faz o bem porque Jesus controla o seu coração. Pode ter certeza, crianças, que o homem só faz aquilo que agrada a Deus quando ele deixa Deus controlar o seu coração. Quando você recusa crer em Deus ou acreditar que o Senhor Jesus é Deus Filho, está pecando. Sabe que muita gente fala assim: eu não roubo, eu não mato, eu não furto, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo, dou ofertas, eu dou dinheiro para aqueles que estão precisando. Mas não crê em Deus Filho, não crê que Jesus é Deus, não crê que Jesus é o Salvador do seu pecado, não crê que a morte de Jesus lá na cruz do Calvário é o que te faz aceitável diante de Deus o Pai, o Espírito Santo e dele mesmo, o Senhor Jesus, porque os três são Deus. Sim, você pode até fazer o bem, mas se você não tem Jesus como seu Deus, como seu Salvador, é o maior pecado. Para mim, é o maior pecado. Porque esse pecado vai te afastar para sempre de Deus e da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte aí, crianças, é ficar para sempre separado de Deus, num lugar de dor, de sofrimento, cheio de vírus, cheio de doenças, cheio de desespero, de trevas, de angústia. Eu não quero um lugar desse. Eu sei que você também não quer um lugar desse. A gente quer viver o tempo que Deus tem para nós aqui na terra, vencendo as batalhas, as lutas da vida, nos alegrando, nos edificando, orando, abençoando ao próximo, até o último dia da nossa vida e no dia que Jesus quiser nos levar, nós irmos para o céu, que é onde habita a paz, a alegria e a justiça, porque Deus habita nele. Então as pessoas estavam assim, cheias de pecado, já não estavam mais pensando em Deus. Achava que viver da sua maneira era o melhor. Olha,
É muito triste quando você chega nesse tipo de pensamento. Tem pessoas que se conformam. A vida é isso aqui. Morreu, acabou. Ninguém mais vai sofrer. Quando morre, não tem nem céu nem inferno. Sabia que tem gente que pensa assim? Não tem o lugar maravilhoso com Deus e nem tem o lugar de sofrimento sem Deus. Tem pessoas que pensam assim. Mas não é isso que a Bíblia diz. E a Bíblia sempre tem razão sobre mim e sobre você. Essas pessoas, na época de Noé, pensavam constantemente em meios de desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus sentiu uma dor no coração, pesou o coração de Deus. Deus até, a palavra de Deus fala que ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. Deus sofreu vendo as pessoas se afastando dele, ficando com uma aparência do mal cada dia mais, ficando com um coração agressivo, violento, zombador, deboche, fazendo bullying uns com os outros, fazendo maldade, batendo, matando, roubando, invejando, competindo, destruindo a obra do outro por inveja. Ah, Deus contemplou o coração do homem e disse: que tristeza! Como o homem ficou mal. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que nem todos esqueceram de Deus. Nem todos. A Bíblia nos conta que um homem creu em Deus e viveu para agradá-lo nestes dias tão difíceis. O seu nome era Noé. Certo dia, Deus falou com Noé. Era uma mensagem triste e terrível por causa do pecado do povo. Sim, mas Deus teve que falar. Deus disse assim: farei desaparecer da face da terra o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Vou fazer desaparecer. Vou destruir toda a terra com um grande dilúvio. Vou enviar muita chuva. Então Deus mandou Noé construir uma arca, um barco bem grande. Essa arca deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nossa, muito alto, né, crianças? Muito grande. Era mais ou menos do tamanho de 22 vagões de trem, aqueles trens bem grandão da estrada de ferro, que carrega minerais, metais, porque a arca tinha que ser bem grande. Deus disse que ele deveria levar sua esposa, filhos e noras para a arca e também levar um par de cada espécie de animal para dentro da arca. Por isso ela deveria ser bastante grande. E Noé obedeceu. Noé entendeu o que Deus estava falando e disse: Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. Para que, quando o dilúvio chegasse, ele fosse protegido da morte. Porque Deus ia enviar água que ia cobrir toda a terra. A mais alta montanha ia ficar embaixo da água. Noé creu em Deus. Algumas pessoas pensaram que naquela época, porque naquela época nunca havia chovido na terra, que Noé estava ficando louco. As pessoas começaram a dizer: esse homem tá louco, cair chuva do céu, inundar a terra de água, nunca. Isso é uma grande mentira, porque nunca choveu, nunca caiu água do céu. E Noé estava alertando ao povo, dizendo para o povo se arrepender dos seus pecados, porque Deus ia lançar um juízo sobre a terra, por causa do pecado, por causa da maldade.
Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Avisou o povo, alertou o povo como uma grande placa de aviso, quando a gente vê que fala perigo, não ultrapasse, e a gente deve obedecer. Noé também ficou lá avisando: gente, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. Deus vai destruir a terra por causa do pecado. Vocês estão muito maus. Arrependam-se. Bem, as pessoas não acreditavam em Noé e só ria e zombava dele. Apesar do que as pessoas pensavam dele, Noé ouviu a ordem de Deus e obedeceu. Ele não desistiu. Ele não parou de obedecer a Deus. Se você também creu no Senhor Jesus como seu Salvador, você também precisa ouvir e obedecer a Deus. Ó Senhor, me ajuda a te obedecer, a ouvir a sua voz e colocar em prática. Sim, você que tem Jesus no coração, que você busque em Deus todo o poder para a obediência. Deus fala com a gente hoje por meio da Bíblia, como eu falei no início. Ao ler versículos ou ouvir alguém ensinar a palavra de Deus, pense no que Deus está lhe dizendo. Há uma promessa que Ele quer que você creia. Um perigo a ser evitado. Sempre quando a gente está anunciando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, Deus está querendo mostrar para mim, para você, algo para a gente se livrar de uma consequência danosa. Há algo também, às vezes, na mensagem, quando Deus fala conosco, que Deus deseja que você faça, ou que você deve executar, ou que você deve obedecer, ou que você deve confiar. Creia. Deus continua falando comigo e com você. Creia na promessa de Deus. Faça o que Deus quer de você. Ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quando você ouve a palavra de Deus, crianças e amados que estão nos ouvindo, nós precisamos pedir Deus, eu quero obedecer, me ajuda. Eu quero obedecer tudo que está na sua palavra. Não deixa meu coração ficar desejando, tendo prazer no pecado. Não deixa meu coração gostar de pecar. Não deixa meu coração me levar para o pecado. Senhor Jesus, me dá vitória. E assim, crianças, vocês vão ser vitoriosos. Não foi fácil para Noé, mas apesar do que as pessoas pensavam ou diziam, ele ouviu a ordem de Deus e obedeceu. O trabalho na arca então começou. Que tarefa enorme para Noé. Dia após dia, as pessoas ouviam o barulho do machado de Noé, dos seus filhos, da sua esposa, ajudando ali no que ela podia, juntamente com as noras, as esposas dos filhos de Noé. Cortando árvores para fazer tábuas e estacas. Com o passar do tempo, o barco gigantesco começou a tomar forma. Noé, as pessoas devem ter perguntado: o que é essa coisa estranha que você está construindo, Noé? Uma arca, respondia Noé. Um barco bem grande. Eles devem ter rido de Noé e dito: Noé enlouqueceu. Está construindo um barco enorme. Mas só há água a quilômetros daqui. Alguns devem ter sacudido a cabeça. Eles não acreditavam em Noé. Especialmente quando ele contou a razão por que o barco estava sendo construído. Porque Deus ia enviar chuva, ia cair chuva do céu, as águas da terra iam aumentar e ia tudo ficar coberto pela água. E aí todo mundo deve ter rido demais. Cair chuva, né? Não, Noé enlouqueceu. Noé continuou construindo a arca e advertindo o povo para se arrepender. Apesar do pecado deles, Deus amava aquelas pessoas e queria que elas se arrependessem. Deus queria tanto que as pessoas não pegassem o juízo, que pediu Noé para avisar para elas do seu pecado.
E com certeza uma passava para a outra, né? Às vezes um tinha um parente em outra cidade e a conversa ia passando e um dizendo, tem um homem lá na cidade, a Bíblia não fala o nome da cidade de Noé, que está construindo um grande barco, está dizendo que virá uma grande chuva e que Deus vai lançar juízo porque nós estamos longe dele. E as pessoas iam desistindo de crer, rindo, ou simplesmente dizendo, não vou nem pensar nisso, eu vou continuar minha vida, vou continuar aqui plantando, fazendo o que eu bem quero, e eu nem vou pensar nisso, para não me causar pânico. Talvez muitas pessoas pararam e fizeram esse tipo de colocação e de pensamento e se convenceram de que aquilo era uma grande mentira e uma grande loucura daquele homem. Você compreende quanto Deus quer que você creia nele? O Deus vivo ama muito você. Ele é o seu Criador. Ele não só fez o mundo para lhe mostrar o quanto ele te ama, mas também fez você. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo. Deus amou você. Coloca aí na palavra mundo você. Coloca aí as pessoas e você é uma pessoa. Ele está falando de mim e de você. Mas Deus, ele é santo, justo. E ele não pode deixar o pecado impune. O pecado sem um castigo. Ele odeia o pecado. E Deus, ele é santo, perfeito. E ele quer que eu e você desejemos ser parecidos com ele e muito longe de todo o pecado. A gente tem que odiar o pecado, não gostar do pecado e dizer, Senhor, tira do meu coração todo o pecado. Ele quer relacionar com você, porque o pecado impede você de se relacionar com Deus. Sim, porque você no pecado, você pode cometer o pecado assim. Eu vou levantar hoje, tomar café, brincar com meus amigos, eu passo pela manhã eu vou para a escola, vou fazer minhas tarefas de aula, vou almoçar, depois eu vou dormir um pouquinho, depois eu vou brincar com meus amigos, mais tarde, à noitinha, 7 horas, eu vou jantar, depois eu vejo um pouco de televisão e vou dormir. E assim passa o dia. E você nem fala com Deus. Você nem ora, nem conversa com ele, nem diz para ele o tanto que você precisa dele, nem medita na sua palavra e vai vivendo a vida esquecendo-se de Deus. Apesar de você ser uma boa pessoa, até ser uma pessoa legal, não fazer o mal, mas você cometeu o pecado de não querer conversar mais com Deus, de falar com ele, de meditar nele, de louvar o seu nome, de agradecer. Sim, crianças, o pecado faz isso com o nosso coração. Ele nos faz esquecer de Deus. Se as pessoas nos dias de Noé tivessem crido em Deus, Noé, juntamente com elas, seriam livres de todo o mal. Elas seriam livres de todo o mal, assim como Noé foi. Ano após ano, Noé continuou construindo a arca e avisando o povo. A mulher de Noé, seus três filhos e suas mulheres ouviram a advertência do castigo de Deus, creram em Deus, trabalharam juntos com o pai, não acharam que Noé estava louco, mas confiaram que Deus estava falando através de Noé. Isso, a Bíblia fala que durou mais ou menos uns 100, eu acho que é entre 100 a 120 anos Noé construindo a arca, porque era um barco muito grande, crianças, para caber um casal de todos os animais. E Deus também queria dar tempo para o homem se arrepender. Deus queria que o homem, durante esses anos todos que Noé estava construindo, pudesse se arrepender dos seus pecados. Olha o quanto Deus é bom. Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Certo dia, tudo parecia estranhamente quieto. Nada mais de batidas de martelo, nem de corte de madeira. Noé e a família teriam desistido? Compreenderam finalmente como aquele projeto
era sem sentido? Será se eles desistiram? Eu não estou escutando os que estavam próximo ali da casa de Noé, do local que Noé estava construindo a arca. Devem ter pensado, uai, parou o barulho, eu não estou vendo mais eles devem ter desistido. Não, não foi isso que aconteceu. A arca estava pronta. Ali estava ela, comprida, alta e larga. É possível que as pessoas tenham andado à sua volta enquanto olhavam para o convés de cima. Nunca tinham visto nada parecido. Que arquitetura é essa? Que barco mais grande? Deus deu capacidade para esses homens construírem 4 homens e 4 mulheres. Como eles tiveram tanta saúde, tanta força, tanta sabedoria para construir um barco desse? Realmente, crianças, só Deus poderia dar esse poder para os homens, para Noé e sua família construir. E agora, o que Noé vai fazer? Devem ter perguntado. Não vimos qualquer chuva até agora. O barco está aí pronto e nada de chuva. Olhem! Aí vem Noé e seus filhos. O que está carregando? Será o que Noé está pensando? Noé pode ter dito, estou carregando comida, estou levando comida para os animais, para mim, para a minha família. Eles, certamente, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, ajuntaram todos os tipos de alimento para ele e para os animais. Talvez até pensaram, por que será que eles precisam de tanta comida? Eles agora vão fechar essa arca e morar aí dentro para sempre? As pessoas estavam confusas, sem entender, ao mesmo tempo que não queriam obedecer a Deus. De repente, ouviram um barulho estranho. Que barulho é esse? As pessoas que estavam ali morando perto da casa de Noé. Parecem animais vindo para cá. O barulho aumentou cada vez mais. Havia rosnados, pisadas, como todos os tipos de sons dos pássaros, som dos animais grandes e pequenos. O chão por baixo dos pés das pessoas sacudia com tantos animais se movendo em direção à arca. É possível que o pescoço comprido das girafas tenham aparecido primeiro. Vamos imaginar. Como deve ter sido surpreendente ver todo tipo de animal caminhando para a arca. Animal selvagem. Certamente Deus tirou toda a agressividade. O leão, o rinoceronte, né, o jacaré, o crocodilo. Deus deve ter diminuído a agressividade deles, para eles não atacarem Noé e sua família. Que animais vocês acham que estava mais naquela arca? Diz aí para a tia, quem está ouvindo. Isso, esses animais também estavam na arca. Como Noé conseguiu que todos aqueles animais fossem à arca, subissem a rampa e entrassem pela porta de 2 em 2? Será como foi que ele conseguiu esse feito? Será se ele era um treinador, uma pessoa que hipnotizava animais? Não, crianças, isso foi obra de Deus. Deus, com o seu poder, levou aqueles animais até a arca. E como eu disse, certamente Deus amenizou, segurou a agressividade dos animais para não causar mal algum a Noé, a sua família e um ao outro, porque um leão podia brigar com uma zebra, comer uma zebra, né? Porque ele é carnívoro. Comer um viadinho, né? Um outro animal. Então, Deus certamente agiu com um grande poder e segurou os animais para não fazer mal uns aos outros e nem a Noé e sua família. Depois dos animais entrarem, Noé e sua família também entraram na arca. Todos entraram. A porta continuava aberta. Ainda era um desejo de Deus que alguém se arrependesse, cresce na mensagem de Noé e entrasse na arca para ser salvo. Olha só, crianças, Deus ainda deixou a porta ali aberta por um tempo.
Ainda havia tempo, mas parece que ninguém queria crer em Deus. Todo mundo dizia, esse homem é louco. Nada disso, mesmo vendo a demonstração dos animais entrarem na arca. Os homens não acreditaram que era uma obra de Deus. Veja como o pecado cega o entendimento do homem. Muitos, com certeza, depois até tentaram entrar, mas não conseguiram. Pois, de repente, depois que Noé entrou e todos os animais, a porta da arca se fechou. Deus fechou a porta da arca. O próprio Deus. O povo deve ter ficado olhando aquele acontecimento daquela grande porta que Noé havia construído, baixando até fechar completamente. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. Quando Deus fecha a porta, ninguém entra, ninguém abre. E quando Deus abre a porta, ninguém fecha. O tempo do povo havia se acabado. Deus passou 120 anos, é isso mesmo, lembrando aqui, 120 anos, através de Noé, pregando ao povo para que se arrependesse, mudasse de rumo e se voltasse para ele, obedecessem a ele, arrependessem dos seus pecados e deixasse ele controlar e tirar todo o pecado do coração, porque Deus faz isso comigo, com você. Basta a gente crer e entregar a vida, o coração para Jesus. Deus queria tanto, crianças, que todas as pessoas fossem livres do pecado, da consequência do pecado. Porque todo pecado merece um castigo, não tem jeito. Se você desobedece a mamãe não vai botar você de castigo? Se você rouba, entra numa loja e rouba, o que vai acontecer com você? A polícia vem e te prende, vai falar assim, olha, você está fazendo mal na sociedade, você entrou na loja lá e roubou, isso não pode, então você vai ter que ser preso. O castigo de roubar é ficar preso. O castigo de matar também é ficar preso mais anos. Aqui no Brasil fica muitos anos, tem lugar que infelizmente, às vezes, eu não sei se infelizmente ou felizmente, às vezes a pessoa fez tão mal que o castigo é ser morto também. Crianças, a pena de morte. O pecado gera um castigo terrível. E assim Deus também disse, não adianta, o povo não quer, não me quer. Agora era tarde demais para as pessoas. A porta havia se fechado. Deus nos avisa em sua palavra que só há um meio para você e eu sermos salvos do castigo do pecado. Esse meio é Jesus Cristo, Deus Filho. Somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ser livres do pecado, da maldade, da idolatria, incredulidade. Sem Jesus, nós vamos ficar de fora da arca no final dos tempos. Porque os homens hoje, crianças, as pessoas não fazem pecado? Até nós mesmos fazemos pecado. Mas quando a gente peca, aquele que tem Jesus no coração, aquilo causa uma grande tristeza no seu coração. E ele corre para Deus, pede perdão, pede Jesus para limpar, pede perdão para a pessoa que ele ofendeu. Ele não fica tranquilo até pedir perdão. Essa é a característica do cristão. Não é que o cristão está totalmente perfeito já. Ele está caminhando para a perfeição, porque um dia ele vai ser perfeito. Perfeito é aquele que vive sem pecar. Mas, ainda estando aqui na terra, nós podemos, infelizmente, cometer um pecado. Às vezes você pode xingar a mamãe, bater num coleguinha, ficar com raiva, birra, invejar, desobedecer uma ordem do papai.
Não é verdade? E isso é pecado. Mas quando você tem Jesus, o que que você fala? Ai, Jesus, eu pequei contra o meu papai, contra a minha mamãe. Eu pequei contra o meu amigo, eu falei mal dele. Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E você pede perdão também para a mamãe, para o papai ou para o amiguinho. Essa é a característica de quem tem Jesus. E pede para não ficar repetindo, para não fazerem mais isso. E Jesus vai fazendo o quê? Uma limpeza, ele vai transformando. Daqui a pouco você já não xinga mais, você não bate mais, você não desobedece mais, porque ele vai te transformando. Jesus viveu uma vida perfeita na terra. Depois sofreu e morreu de boa vontade por sua própria escolha na cruz, para receber o castigo pelos nossos pecados. O Senhor Jesus é aquele em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Sim, porque Jesus falou e fez. Eu vou levar sobre mim o pecado das pessoas. Eu vou levar o castigo. Aquela morte de Jesus na cruz, violenta, triste, sangrenta, sofredora, era o que eu e você merecíamos. Era um estado que a gente ia viver para sempre, sofrendo, angustiados, sendo envergonhados, tudo aquilo que Jesus passou. Olha só. Voltou? Aquela morte de Jesus era o nosso estado eterno. A gente viu que Jesus sofreu. Ligou? Voltou? Que Jesus sofreu, que Jesus ficou sozinho, que Jesus foi injustiçado, foi triste, né? Sofreu dores, angústia ali naquele momento. Era o meu estado. Era o meu castigo. Aquele castigo que estava sobre ele não era dele, porque ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado. Jesus era o próprio Deus, homem, Deus. E como homem, ele não pecou, e como Deus, impossível pecar. E como homem, que ele estava como homem, porque ele nasceu aqui na terra, ele resolveu, desde o início, obedecer a Deus, o Pai, e não pecou. Então, só há um caminho para mim e para você, é nos render a Jesus. E naquela época só havia um caminho para as pessoas, na época de Noé, serem salvas do castigo. Elas precisavam crer no que Noé estava dizendo, entrar na arca e serem salvas. Sabe, crianças, a arca é um tipo de Jesus Cristo. A arca é como se fosse Jesus. Quem está na arca é salvo. Quem está fora da arca é morto. Hoje, quem está em Cristo será salvo. Quem não tem Jesus Cristo não será salvo. Sofrerá eternamente. Então, depois que Noé estava ali dentro, nuvens escuras começaram a se ajuntar no céu. Logo depois, as primeiras gotas de chuva caíram. Seria verdade? Talvez o povo começou a perguntar. Será se Noé estava certo? As pessoas devem ter começado a sentir medo ao ver as primeiras gotas de chuva caírem. A chuva caiu forte do céu. A Bíblia também diz que a água emergiu da terra. 1, 2, 3 dias, 4 dias, chovendo direto, sem parar. Talvez algumas pessoas correram, com certeza, correram para a arca e batiam. Noé, deixa eu entrar, Noé, me ajuda, socorro. Mas não tinha como abrir a porta, porque foi o próprio Deus que fechou por fora e não tinha como abrir. Era tarde demais para aquele povo. Deus fechou a porta. E dentro da arca estavam todos salvos. Tanto Noé como seus 3 filhos, as suas noras, a sua esposa e os animais. De repente, a água foi crescendo, já tinha mais de 20 dias, tudo ficou coberto pela água. A arca foi levantada e flutuou sobre as ondas cada vez mais altas. A chuva durou 40 dias e 40 noites. A água cobriu a terra até acima dos montes
mais altos. E depois de 40 dias e 40 noites, a chuva finalmente parou. Foram, porém, necessários muitos meses para a água baixar totalmente. Depois que a chuva parou, ainda ficou dentro da arca Noé e os animais e sua família alguns meses até toda a água baixar. A arca pousou no monte Ararat. Depois que a terra secou o suficiente, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Eles tinham ficado nela por mais de um ano. Contudo, deve ter parecido estranho. Quanto silêncio! Deve ter até achado estranho, porque quando Noé saiu, ele ficou quase um ano dentro da arca.